E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos e estou aqui para trabalhar com vocês o Direito Constitucional. Vocês que farão esse concurso da Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, já tem um edital publicado, uma prova que está aí, vamos falar sobre Direito Constitucional. A banca é a Fundação Carlos Chagas e muita coisa há no edital, coisas simples e coisas não tão simples assim. Primeiro, o edital abre com o conceito de teoria do Estado. Eu não creio que esse assunto cairá na prova. Não creio, porque é um tema muito acadêmico. No máximo, vão perguntar coisas como o Estado é composto por o quê? Tem uma trinca: povo, território e soberania, ou poder. Tem que ter um pouco de gente em cima de um território mandando ali. Isso é Estado. Existem ali também no edital coisas como constitucionalismo, evolução histórica do constitucionalismo brasileiro. Cada autor trabalha isso a partir de um prisma diferente, então é muito difícil para a banca se localizar e cobrar com segurança. Mas o que a gente pode falar sobre o constitucionalismo, que é uma ideia que praticamente todo autor repete, uma ideia que nasceu com Joaquim Gomes Canutilho. O Canutilho ele fala que o constitucionalismo é um movimento histórico, político, social de limitação do poder. O constitucionalismo ele veio para limitar o poder do Estado. Existe constitucionalismo em sentido amplo e constitucionalismo em sentido estrito. O constitucionalismo em sentido amplo tem a ver com essa conceituação que eu coloquei, um movimento voltado a limitar o poder do Estado. Agora, o constitucionalismo em sentido estrito vincula esse movimento a um resultado que é a Constituição escrita. A gente limita o poder do Estado na medida em que tem uma Constituição, um documento formal, impondo obrigações para o Estado, direitos para a gente. Não creio que passe disso a prova. Na parte de normas constitucionais, aí vale a pena dar uma olhada naquela classificação do José Afonso da Silva, que separa as normas constitucionais conforme a sua eficácia e aplicabilidade. Lembram que as normas são divididas em eficácia plena, contida e limitada? Pois bem, essa é a ideia. A norma de eficácia plena, ela tem todos os elementos para incidência imediata num caso concreto. É uma norma completa, uma norma que você aplica diretamente sem intermediários ao caso concreto, extraindo-a da Constituição. Agora existem normas de eficácia contida, que são normas que até são autossuficientes, elas têm uma redação muito precisa, que permite a interpretação fácil e a aplicação imediata. Mas a norma de eficácia contida, ela não é necessariamente integral. Um exemplo de norma de eficácia contida, que é o que vai cair na tua prova, é só que a banca cobra, é o artigo 5º, inciso 13. Diz o 5º, inciso 13, que é livre qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então a lei pode criar condições para o exercício de determinadas profissões, sem dúvida alguma. Note então que a norma de eficácia contida ela deixa margem para uma atuação restritiva por parte do legislador. E ela é diferente da norma de eficácia limitada. Por quê? Porque a norma de eficácia limitada ela não é autossuficiente como as outras duas. Ela não tem todos os elementos para incidência imediata num caso concreto. Não, não é assim não. Essa norma de eficácia limitada, ela vai estabelecer uma moldura normativa que vai necessitar ser preenchida por uma lei futura. Então quer dizer que a norma de eficácia limitada, ela estabelece grosso modo o direito, mas esse direito necessita ser regulamentado por lei futura. Um belo exemplo de norma de eficácia limitada é o artigo 37, inciso 7 da Constituição, que fala que é direito do servidor público greve, mas greve nos termos da lei. Então, o que a Constituição disse foi pouco. Falou que o servidor público pode fazer greve, mas é uma greve que depende de uma lei futura para ser instrumentalizada. Tá, parênteses. É verdade que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em sede de mandado de injunção, que dada a reiterada mora do poder público, o servidor público que quer fazer a greve pode valer-se da lei de greve da iniciativa privada. Mas independentemente desse resultado, a norma em si é norma de eficácia limitada. Por quê? Porque ela
não fez nada mais do que estabelecer diretrizes para o exercício do direito, diretrizes que deverão ser complementadas por uma legislação futura. Então, em termos introdutórios do seu edital, eu tenho para mim que é basicamente isso que pode cair, tá legal? A parte de hermenêutica constitucional não tem sido tão cobrada pela banca, a Fundação Carlos Chagas, porque é um tema muito complexo. Assim como é complexo para a gente, é complexo para a banca. Porque se é difícil responder uma questão de hermenêutica, é também difícil fazer uma questão de hermenêutica. E a banca começou a fazer questões assim há uns 2, 3 anos atrás. Pegava um trecho de uma decisão do Supremo e perguntava a partir daquele trecho qual método de interpretação tinha sido usado. Olha, vai saber, né? Depende, são vários que não se excluem, então a banca deu uma abandonada nisso. Agora, cuidado, isso aqui vai cair na tua prova, na minha avaliação. Poder constituinte. Por que vai cair na sua prova? Porque a gente acabou de sair de uma campanha presidencial cujos presidenciáveis, Bolsonaro e Haddad, flertaram de forma imprópria, ao meu ver, com a Constituição. Ambos tinham projetos falando que ou criariam uma nova Constituição ou então sugeriram uma Constituição criada por um grupo de notáveis e sujeita a um referendo mais tarde. Esse tipo de situação pega a gente, atinge a gente, mas também atinge o examinador, e aí o cara fica com vontade de cobrar uma questão de poder constituinte e dito e feito. Bom, em termos de poder constituinte, na parte de espécies, vamos lembrar rapidinho aqui o seguinte. Existe um poder constituinte originário, que é o que cria a Constituição, e um poder constituinte derivado, que é o que atualiza a Constituição. Então assim, ó, o originário cria a Constituição, o derivado, ele atualiza o texto constitucional. Tá legal? Bom, esse poder constituinte originário, ele tem algumas características. Primeiro, ele é inicial, porque justamente cria a Constituição. Ele é incondicionado, porque não existe uma forma específica para o seu exercício. E também cuidado com essa característica, ele é ilimitado juridicamente. Quer dizer que ele não deve guardar, ou ele não precisa, melhor dizendo, guardar obediência a uma Constituição antiga ou ao direito natural. Ah, eu sei que alguns autores falam em proibição de retrocesso, mas isso é algo que não... Assim, proibição de retrocesso é fácil sustentar quando está tudo indo bem, né? De repente vem um governo ultra extremista que cria uma Constituição acabando com o direito de propriedade, por exemplo, e aí você vai fazer o quê? Ah, aí eu vou ao judiciário. Tá, mas aí a nova Constituição diz que isso não pode ser levado ao judiciário. Então já viu, né? Já viu. Bom, cuidado com uma característica que tem sido perguntada. Esse poder constituinte é permanente, isso quer dizer, ele não se extingue ao fim da Constituição que cria. Não, ele não se extingue ao fim da Constituição que cria. Tá? Ele apenas adormece, é esse o sentido do poder constituinte. Aí tem esse derivado que atualiza a Constituição a partir das emendas. Existe emenda constitucional de reforma e emenda constitucional de revisão. A que mais nos interessa é a emenda constitucional de reforma, que é aquela que é feita ordinariamente. Ordinariamente. Tá certo? Existe também a emenda constitucional de revisão. Existem 6 no Brasil que foram feitas 5 anos após a promulgação da Constituição, quando foi chamado o Poder Constituinte para revisar o texto constitucional. Tá legal? Mas a que mais cai é a de reforma. Vejam, esse Poder Constituinte derivado ele tem algumas características. Primeiro, ele é secundário. Por quê? Porque ele não cria a Constituição, ele atualiza. Agora, ele é condicionado, porque existe uma forma específica no texto constitucional para a sua alteração. Pode parecer contraditório, mas não é. Não existe forma para criar a Constituição, mas existe forma para atualizá-la. E esse poder constituinte, ele é limitado. Existem várias formas de limitação do poder constituinte derivado. E aí eu me volto para falar de emendas, mesmo porque a parte de emenda está expressamente colocada no seu edital na parte de reforma da Constituição. Então esse é um tema que tem dupla chance de cobrança. Vejam só, emendas constitucionais
atualizam o texto constitucional, mas a gente tem que lembrar o seguinte: primeiro, tem cláusula pétrea no Brasil. Eu peço, não vou colocar no quadro, senão demora muito, eu peço para você dar uma olhada no artigo 60, parágrafo 4º. Existem matérias que não podem ser abolidas. Quais são elas? Forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico. E aí eu quero que você faça um compromisso comigo. Lembre que o voto obrigatório não é cláusula pétrea, não é. O que é cláusula pétrea é o voto direto, secreto, universal e periódico. Também é cláusula pétrea a separação de poderes e os direitos e garantias individuais. Existe uma certa dúvida na doutrina a respeito do alcance dessa expressão. Alguns falam que é do 5º até o 17, outros falam que é só o 5º. Prevalece na minha interpretação empírica, né, vendo que o Supremo decide, prevalece a tese mais elasticida, que é do 5º ao 17, mas é fato que o artigo 5º, pelo menos, ele não pode ser mudado, a gente sabe disso. Além disso, em termos de emenda, existem limites circunstanciais. Olha, artigo 60, parágrafo 1º. A Constituição não pode ser alterada em situações críticas, em situações de crise. Não pode. A Constituição considera a situação crítica, a situação de crise, por exemplo, vigência de estado de defesa, sítio e intervenção federal. Decretado um desses 3 modelos, não pode a Constituição ser emendada. Pergunta: quantas emendas foram criadas em 2018? 0. Por quê? Porque o Brasil está sob intervenção federal desde o começo do ano. Esse tema, intervenção federal, enquanto limitador ao poder constituinte de reforma, tem chance grande de cair. E agora, cuidado! Porque a banca, ela está trabalhando muito isso aqui, ó, limite formal. Mas ela não está perguntando como ela perguntava antigamente. A ideia é a seguinte: existe forma para mudar o texto constitucional. Primeiro, a iniciativa. A iniciativa é mais restrita. É o artigo 60, inciso 1, 2 e 3. Quem pode apresentar uma proposta de emenda são 1/3 dos deputados ou 1/3 dos senadores, presidente da República e mais da metade das assembleias legislativas. Tá, isso eu sei, Antônio. Eu sei que você sabe. Só que agora saiba aplicar isso. Ela está perguntando assim: uma proposta de emenda foi apresentada por 24 senadores para acabar com a obrigatoriedade do direito ao voto. Pode? Bom, primeiro tem que ver se a iniciativa está de acordo. Se a iniciativa está de acordo. A iniciativa, poxa, falei que número? Falei 24, eu acho. Não pode, porque assim, para ter uma proposta de emenda, eu preciso de 1/3 dos deputados ou 1/3 dos senadores. 1/3 de deputado é 171 deputados. 1/3 de senador é 27. Então, essa proposta de emenda não teria viabilidade. Por quê? Porque há um vício formal. Não batemos aí a iniciativa. No que diz respeito ao mérito, aí tudo bem, nenhum problema, né? No que diz respeito ao mérito, a gente pode acabar com a obrigatoriedade do voto sem problema. Beleza? Pronto. Não é cláusula pétrea, eu tinha dito. E também o procedimento em si. Porque o procedimento impõe o seguinte: 2 turnos de votação em cada casa e manifestação favorável de 3/5 dos membros. Tá? Olha que pentelha a banca. Um dia desses ela cobrou assim: uma emenda constitucional pode ser aprovada por manifestação favorável de 2/3 dos membros de cada casa. Ah, então tá errado. Não, não tá não, tá certo. Por quê? Porque 2/3 é mais do que 3/5. Veja, eu não disse que a proposta de emenda deve ser aprovada por 2/3. A pergunta foi: ela pode ser aprovada por 2/3? Mas é claro, pode ser aprovada por unanimidade, pode ser aprovada por qualquer número maior do que 3/5. E acredite, a matemática comprova que 2/3 é mais do que 3/5. Interessante, isso aqui está caindo bastante na prova. E aí a gente faz, após essa conversa, o encerramento do poder constituinte. Cuidado, né, com ele, cuidado com ele.
Apenas uma coisa. Lembra que eu falei que existia um poder constituinte derivado de revisão? Então, a única coisa que cai sobre o poder constituinte derivado de revisão é o seguinte: ele dá origem às emendas de revisão. E no Brasil, essas emendas de revisão puderam ser feitas uma única vez, 5 anos após a promulgação da Constituição. E elas foram feitas e aprovadas por manifestação da maioria absoluta dos membros em sessão unicameral. Então, quer dizer, a emenda de reforma aprova assim, ó, 2 vezes em cada casa e manifestação favorável de 3/5 dos membros. Agora, aquela emenda de revisão, ela sim foi aprovada por maioria absoluta em uma votação apenas. Em uma votação apenas. Tá bom? Pronto. Pronto. Depois disso, o que mais que a gente pode trabalhar aí? O que mais que a gente pode trabalhar? A gente pode trabalhar, em termos de edital, a parte de... Vejam, pegar aqui a parte de direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade. A banca sempre, a vida inteira, adorou nacionalidade. E a gente sabe que existe aquele joguinho do brasileiro nato e o brasileiro naturalizado, né? Não vai perder questão ali. É um tema que a banca cobra muito. No que diz respeito ao brasileiro nato, são natos os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que eles não estejam a serviço do país de origem. Então, se vem um casal de estrangeiros de férias para o Brasil e aqui teve o nenê é brasileiro nato. Se estavam eles a serviço do país de origem, o nenê não é brasileiro nato. Não é brasileiro nato. Aí muita gente fala, mas aí ele é o quê? Vá saber o que é, não sei, não conheço a lei deles, tem que conhecer a lei deles. Nunca se preocupe com a nacionalidade lá fora, né? Se vai ser francês, alemão, chinês, não interessa, tem que saber se é brasileiro nato ou não. Mas também é brasileiro nato o nascido no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira que está no Brasil, ou melhor, que está no estrangeiro a serviço do Brasil. Simples, se o Brasil mandou alguém para fora, esse alguém, tendo um filho lá, vai ser brasileiro nato. E atenção, serviço do Brasil não é só coisas do tipo, cônsul, diplomata, embaixador. Não, você, de repente menina, que trabalha já como auditora na Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, foi designada para representar o órgão num congresso tributário importantíssimo que acontece em Buenos Aires. E aí você foi, só que você estava grávida, chegou lá, teve o nenê. O nenê é brasileiro nato, claro, por quê? Porque você não estava lá passando férias, você estava lá a serviço do país. Então atenção, a criança é brasileira nata. Mas também atenção para uma coisa. Às vezes a gente está fora do Brasil, trabalhando, estudando, cuidando da vida, não a serviço do Brasil, a serviço do nosso interesse. E aí a gente tem um filho. O filho é brasileiro nato? Pode ser. De acordo com o artigo 12, inciso 1, a linha C, são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a fixar residência no Brasil e optem, após a maioridade, a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Então, assim, eu tenho um parente que mora na Inglaterra. Se ele tiver um filho lá, pega o nenê, registra numa embaixada e valeu, o nenê é brasileiro nato. Agora, se não fizer isso, o nenê um dia poderá ser brasileiro nato, se ele vier a residir no Brasil e optar a qualquer tempo após a maioridade pela nacionalidade brasileira. Interessantíssimo esse assunto, tá bom? Bom, indo adiante, o que a gente pode falar da nacionalidade? Cuidado com o artigo 12, parágrafo 4º, que trabalha com perda da nacionalidade. Eu tenho visto ou as pessoas assim respondendo errado, ou pessoas desconfiadas. Cuidado, a perda da nacionalidade. A ideia é a seguinte. Aliás, eu acho que eu tenho esse artigo aqui, ó. Vou até para facilitar. Aqui, ó. Artigo 12, parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade brasileira, ou será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que 1. Tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial
em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Tá, não é isso que eu quero focar aqui. Aí eu apenas quero que se entenda que o brasileiro naturalizado, ele pode ter cancelada a sua naturalização por sentença judicial. Tá bom? Maravilha. Agora, isso aqui é o que está dando problema. A regra é muito clara. Está escrito aí. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade. Ponto. Então, qualquer brasileiro, nato ou naturalizado, que adquirir outra nacionalidade, perde a nacionalidade brasileira. As pessoas não sei porque têm uma dificuldade de acreditar nisso. Porque falam assim, Antônio, é mentira porque eu tenho dupla nacionalidade e nunca perdi. Para as pessoas que falam isso, eu sempre respondo, olha, ou você se enquadra na exceção ou não te descobriram ainda. Porque vamos lá, vamos pensar. Eu adquiri outra nacionalidade, eu perco a nacionalidade brasileira. Ponto. Regra. Eu perco a nacionalidade brasileira. Eu não perderei a nacionalidade brasileira se a que eu adquiri lá fora é uma nacionalidade originária. Aí eu não perco. Tá bom? Cuidado. Como assim? Aquela nacionalidade originária que independe da vontade, ela pode ser acumulada. Então, por exemplo, o descendente de italiano. O descendente de italiano é italiano. Pode nascer na Lua, é italiano. Se você é descendente de italiano e nasceu no Brasil, você é brasileiro nato e também já tem a nacionalidade italiana. Já te foi reconhecida de forma originária. Você nem pediu, mas já é. Então, mas não tem documento. Tudo bem, então é só se ir lá na Itália e pedir para que a Itália declare algo que você já é. Nesse caso, a Constituição brasileira admite a coexistência das duas, porque não poderia a Constituição te penalizar porque você adquiriu uma nacionalidade que nem pediu, você ganhou. Agora que você ganhou, beleza, me dá o documento que eu quero, tá bom? Bom, agora sim, ó, uma outra, ou para você entender agora de fato, porque você entendeu a regra, agora entenda aliás, você entendeu a exceção, agora entenda a regra. Veja aqui, ó, se você não perde a nacionalidade brasileira, quando adquire outra de forma originária, você perde a nacionalidade brasileira quando adquire outra de forma voluntária. Entenda, a pessoa vai para os Estados Unidos, quer virar americana. Aí submete-se ao procedimento de naturalização, fica lá um tempão, investe dinheiro, aprende a falar a língua, faz todo o protocolo certinho. Ao final desse protocolo, adquirindo a nacionalidade americana, dá causa à perda da nacionalidade brasileira. Por quê? Porque adquiriu outra de forma voluntária. É diferente eu ir para a Itália, pedir para eles me darem um documento declarando algo que eu já sou, de eu ir para os Estados Unidos constituir uma nacionalidade. Eu não tenho, vou para lá tentar a sorte, consegui, dei causa à perda da nacionalidade brasileira. Só que aí as pessoas me falam assim, Antônio, é mentira, porque eu tenho dupla nacionalidade, eu sou americano também, eu entro e saio do Brasil com o meu passaporte e nunca ninguém me fez nada. Ninguém tá nem aí para você, com todo respeito. Não é automático. Agora vejam esse exemplo, para provar o que eu estou falando. Teve uma menina brasileira, nata, que foi para os Estados Unidos, passou pelo procedimento de naturalização, ganhou a nacionalidade americana. Maravilha! Ela vivia a vida dela normalmente, embora tenha dado causa ao cancelamento da nacionalidade brasileira aqui. Mas ninguém estava aí para ela. Ninguém sabia da existência dela. Até o dia em que essa menina matou o marido nos Estados Unidos e fugiu para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, falou, agora tá tranquilo, né? Não saio daqui, porque sou brasileira nata não pode ser extraditada. Os Estados Unidos pediram a extradição dela, descobriram ela aqui e pediram a extradição. E ela se defendeu justamente dessa maneira. Mas aí a Procuradoria americana falou, não, minha querida, na medida em que você adquiriu outra nacionalidade,
que não foi de forma originária, você deu causa à perda da tua nacionalidade brasileira. E aí, o Supremo Tribunal Federal acolheu essa ideia, determinou a prisão dela, enquanto decidia o mérito da questão, e no final cancelaram a nacionalidade da menina e mandaram ela embora. E aí um monte de gente veio falar, o Supremo mudou de entendimento, ele está extraditando brasileiro nato. Não estava. A menina não era mais nata, ela era uma ex-nata. Era uma menina que perdeu a nacionalidade brasileira. Então é por isso que eu falo para as pessoas que têm dupla nacionalidade e que vivem aqui felizes da vida. Ou elas se enquadram na exceção, que é a nacionalidade originária, ou elas simplesmente não foram descobertas ainda. E a prova está cobrando muito isso daqui também, imposição. Imposição de naturalização. No caso de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, a pessoa não perde a nacionalidade brasileira. Ela não perde a nacionalidade brasileira. Tá bom? Cuidado, pessoal. É isso aí que a gente tem que lembrar, a gente tem que saber esse ponto. Tá bom? Então, maravilha, maravilha. Bom, depois, que mais que a gente tem aí para lembrar? Em termos de nacionalidade é isso. Em termos de direitos políticos, que seria o próximo ponto, esse é um tema que a banca tem cobrado muito, aquela inelegibilidade reflexa, a do parente, né? A gente sabe que parente em até segundo grau e cônjuge do prefeito, governador e presidente não podem ter cargos eletivos no território do titular. Isso é muito importante. Se eu sou prefeito de Curitiba, meus parentes em até segundo grau e cônjuge não podem ter nenhum cargo eletivo em Curitiba. Antônio, mas nem vereador? Nem vereador. Por quê? Porque a inelegibilidade não é no mesmo cargo, a inelegibilidade é no território. Se eu sou governador do estado do Paraná, meus parentes até segundo grau e cônjuges não podem ter nenhum cargo do poder legislativo nem do poder executivo no meu estado. Agora, claro, mudou de estado, aí mudou de território, aí pode, não tem nenhum problema. Para facilitar, se eu sou presidente, meus parentes não podem ter nada em até segundo grau no Brasil. Beleza? Pronto. Só que tem uma exceção. O artigo 14, parágrafo 7º, fala que pode sim haver o concurso no território do titular se o parente ou cônjuge já era titular de mandato eletivo e estava buscando a reeleição. Aí pode. Então assim, ó, se eu sou vereador, minha mãe pode ser prefeita, não tem nenhum problema. O que não pode é o contrário. Eu falei que é inelegível no território do presidente, do governador e do prefeito, seu cônjuge e parente até segundo grau. Agora, se eu sou vereador, minha mãe pode ser prefeita. Se ela entrou como prefeita, eu posso concorrer no território dela. Por quê? Porque eu já era titular de um mandato eletivo e estava buscando a reeleição. Agora, o meu irmão não poderia começar do zero, né? Beleza? Na próxima aula, eu trabalho ainda com outros tópicos de direito constitucional, mas atenção para esses introdutórios aqui, tá legal? Tem muita coisa ainda para a gente relembrar. Um beijo para vocês, tudo de bom, nos vemos por aí.